Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo beleza? A Ari continua viajando e hoje sou eu de novo aqui nessa bagaça. Fechou? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado cripto aqui, sobre Bitcoin, Ethereum, as principais criptos do mundo. Vamos falar um pouquinho aqui o que a gente espera para esse sabadão aqui, para esse final de semana. Beleza? Vamos lá. Tô gravando esse vídeo para vocês sexta-feira, 8h30 da noite e vai sair teoricamente amanhã, né? Hoje deve ser sábado para você aí. Então, o que a gente consegue olhar aqui dentro do nosso Bitica, tá? O que a gente tá olhando pro Bitica? A gente continua tendo esse movimento de longo prazo, né? Sempre rompendo topos. Então, se ele tá rompendo topo, ele provavelmente está dando continuidade ao movimento de alta. Nós usamos a linha de Boss para entender, né, se acima da linha de Boss o player é comprador ou se abaixo da linha de Boss o player é vendedor. Dentro desse cenário, a gente consegue entender que o player do mensal, pela linha de Boss, pelo nosso modelo é de alta, o player do 2 semanas é de alta, o player do semanal também é de alta. O player do diário tá brigando, tá? O player do diário tá brigando ali próximo de 79.800. A gente fala aqui todos os dias nas lives do nosso canal do YouTube, todo dia na live lá na nossa comunidade, 8h15 da manhã. Então, dentro desse cenário, a gente consegue entender que todos os time frames maiores estão para alta. Justamente por isso, a gente conseguiu ter boas oportunidades, né, na região, lá em fevereiro, próximo dos 60 mil doletas. Inclusive, olhando o nosso queridíssimo índice de sentimento. Ele, pra gente, né, quando a gente vai montar posições de médio e longo prazo, ele é o nosso termômetro principal. Ele é o nosso gatilho, né, para começar a montar uma posição ou gatilho para desmontar essa posição. Beleza? Então, quando a gente coloca aqui, pra gente entender dentro desse cenário, o índice de sentimento, ele vai estar aqui hoje na região de medo, próximo dos 43. O que isso significa? 43 já não tem tanta assimetria, nem para compra e nem para venda. Significa que os dois players estão atuando, né? Então, a gente pode voltar para ter grandes oportunidades ali próximo do medo extremo, né? Abaixo de 15, abaixo de 14, vai ser oportunidade para a gente comprar novamente. Da mesma forma que se a gente bater 60, 65, 70, vamos entrar em ganância e a assimetria diminui na compra e começa a ser maior um pouco na venda. O que a gente tem? Hoje nós estamos em 43. Ontem a gente estava em 34. Então ontem a simetria para compra era maior do que teoricamente hoje, né, dentro desse cenário. Quando a gente olha, né, o histórico do índice de sentimento, dá para ver que ele é muito assertivo dentro do nosso modelo, tá? A gente consegue olhar aqui e sempre o nosso termômetro é abaixo de 20. São regiões, né, para eu poder pensar a favor de compra, né? Toda vez que ele bate ali abaixo de 20, abaixo de 15, foi a última vez que aconteceu na região ali, final de janeiro, início de fevereiro, né? Foi a grande oportunidade que a gente teve. Enquanto todo mundo estava com medo, falando que o Bitcoin ia para 50, 40, 30 mil dólares, a gente estava comprando feito psicopatas, né? Até uma brincadeira que a gente faz lá dentro do nosso grupo da mentoria. Mas dentro desse cenário aqui, a gente consegue entender que a simetria agora, ela é neutra. Da mesma forma que acima de 80, a assimetria, né, acima de 70, de 80, a assimetria vai ser maior na ponta vendedora do que na ponta compradora. Dentro do cenário que a gente está hoje, próximo de 40, 50 ali, nós estamos no neutro, né? Tá até medo agora nesse momento, mas bem próximo do medo, o que não mostra assimetria, nem para a gente pensar em compra, nem para pensar em venda. Beleza? Então vamos ter paciência, vamos ter cautela, que já já o mercado vai dar novas oportunidades para a gente montar posições ou para a gente desmontar as nossas posições. Beleza? Colocando aqui as nossas regiões aqui para a gente entender um pouquinho do gráfico do Bitcoin, o último movimento que ainda é válido é esse rompimento de fundo, tá? Então com isso ele está validando toda essa pernada. Então todo esse cenário pode ser apenas um movimento de mitigação do preço para ele chegar até uma região de interesse compradora para depois dar continuidade ao movimento de baixa. O índice de sentimento é o que vai ser o nosso termômetro, independente de qualquer outro fato, tá? O sentimento no mercado, ele é maior do que qualquer outra coisa. O conceito, né, de oferta e de demanda, ele vai ser maior do que qualquer outra coisa. Então, dentro desse cenário, o que a gente tem aqui? Dentro das nossas regiões. O Bitica, ele parou exatamente onde a gente marcou, próximo da região ali, entre 80 a 83 mil doletas. A gente veio falando aqui dia após dia, né? O vídeo de sábado a gente falou também, nas nossas lives a gente falou também. E o ponto agora determinante é a linha de Boss do gráfico diário em 79.800. Esse aqui é o ponto crucial para a gente entender o Bitica, tá? O mercado cripto dentro do nosso modelo. Então, 79.800, o que significa? Fechando abaixo, né, do gráfico diário, essa região e o candle seguinte perdendo a mínima,
provavelmente nós vamos acelerar até a região ali de 75 mil doletas. Beleza? Para ele provavelmente dar um movimento de recuo, para depois ele vir dar continuidade ao movimento de baixa e tem alvo, né, até mais ou menos a região de 70 mil dólares. Então, o Bitcoin pode ser, se a gente estiver fechando abaixo da região de linha depósito diário, perdendo a mínima, a gente vai ter um movimentozinho de curto prazo até os 79, 80, para fazer uma ideia de entrada de confirmação, um reteste do movimento, né, uma possível defesa do médio do player, para ele dar continuidade até o movimento na casa de 70 mil doletas. Se ele não tiver, né, o fechamento abaixo e o rompimento, teoricamente, da mínima, a gente pode pensar que ele pode dar continuidade ao movimento de alta para estopar uma outra ponta, que seria a região dos 82, 83 mil dólares. E com isso o Bitica tem alvo até os 85 mil dólares e depois 88 mil dólares. Clinton, mas como assim? Pode subir, pode cair. Sim, eu não tenho bola de cristal, eu não sei para onde o mercado vai, você também não sabe para onde o mercado vai. A única coisa que a gente tem que saber é, eu vou reagir ao movimento do preço. Se o preço fizer o movimento A, eu vou reagir com o movimento A. Se o preço fizer o movimento B, eu vou reagir ao movimento B. Beleza? Não tenho bola de cristal. Eu até tenho duas bolas, mas nenhuma é de cristal. Beleza? Piadinha para vocês do YouTube que a gente só faz lá na nossa comunidade. Fechou? Um beijo, tamo junto. Comenta aqui se você gostou, se você não gostou, se você achou uma grosseria, se você achou sensacional, não tem problema. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Então, para o Bitica, é isso que a gente tem aqui no curto prazo. O que a gente consegue pensar? Primeiro ponto, 85 mil é o último ponto ali, né, de um interesse comprador para o player. 85 mil, o vendedor vai atuar. Se o interesse for comprador, 85 o player vendedor vai atuar. Se o interesse for vendedor, a mínima do movimento, né, pode ser os 70 mil doletas aí para o Bitica no curto prazo. Vamos olhar agora o nosso queridíssimo Ethereum. O Ethereum está um pouco mais lateral, né, em relação ao Bitcoin, tem a mesma pernada de baixa aqui, né, dentro desse cenário. O que a gente consegue olhar? O Ethereum, ele não cumpriu o objetivo dele, que era a força compradora e até a linha de depósito do gráfico diário lá em 2.600. Pelo nosso modelo, teria que acontecer esse movimento. Como não aconteceu, essa linha de depósito aqui compradora já não é tão forte, tá? Dentro dessa região do Ethereum, a gente consegue entender que, como é uma região amarela que não cumpriu o objetivo, a gente pode pensar em uma entrada de confirmação. Aqui agora vai ter uma ideia de liquidez que foi montada, então o ideal seria o preço perder, chegar mais ou menos dentro dessa região, espera pelo menos os 60 minutos, ter o rompimento de um topo, voltar até a região para dar a sua comprinha. Quem tem acesso à linha de boss, galera da mentoria teórica, mentoria completa, mentoria individual, quem tem acesso à linha de boss, pode esperar o preço sair de uma zona de aceleração, pelo menos no 12 minutos ou no 15 minutos, cumprir o objetivo até a linha branca, tá? Então vamos desenhar aqui para quem tem linha de boss. O preço vai cair, vai chegar numa zona de aceleração vendedora, ele precisa sair da zona de aceleração vendedora pelo menos no 12 minutos, tem que cumprir o objetivo até a linha branca, recuar até a linha da corrida para depois dar um movimento de alta. Se não fizer esse movimento, não está validada essa região no Ethereum, por isso ela é uma região amarela. Beleza? Próximo ponto de compra no Ethereum. Vai perder a mínima caso chegue lá. Então vamos ficar atento. Claro que a gente pode usar as correlações, tá? Olhando o Bitcoin para poder operar o Ethereum. Então a lógica é, se perder essa regiãozinha, provavelmente a gente pode acelerar, capturar a liquidez dessas mínimas, né, e bater ali em 1.500 doletas para o Ethereum. Vamos ficar atento. Clinton, vai lá em 1.500? Não sei. O índice de sentimento vai mostrar se tem espaço para ir ou se não tem espaço para ir. Beleza? O primeiro ponto ali, de fato, vai ser a região de 2.100 ali. Só precisa de uma entrada de confirmação para ficar mais tranquilo a favor do movimento comprador. E o alvo final dessa venda, né, vai ser na casa de 2.600. Combinado? Se você tá aqui até agora, na metade do vídeo, né, já se inscreve na nossa comunidade. Você tem 30 dias gratuito para fazer parte da melhor comunidade da história do mercado financeiro. O suporte que a gente dá lá não tem igual no Brasil, não é nem no ramo de trade não, tá? Provavelmente o seu professor de inglês não te dá esse suporte, o seu professor do colégio não dá esse suporte, o meu filho estuda no colégio. Eu tenho certeza que o colégio do meu filho não dá o suporte que a Ari e que eu e que o The Boss, meu time The Boss,
dar lá para vocês dentro da comunidade. Então já aproveita 30 dias gratuito. Olha como é legal a comunidade. O editor tá passando aqui a comunidade, ó. Ele tá passando aqui, ó. Ele tá passando aqui, ó. Ele tá passando aqui, hein? Aproveite os 30 dias gratuito, é bem bacana, você vai gostar muito. Se você não gostar, você cancela lá em 1 clique, 2 cliques, não tem problema nenhum. A gente vai continuar sendo amigo aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Já deixou o like no vídeo? Já fez um comentáriozinho aqui, já falou: oi, Clinton, tudo bem? Como é que você tá? Vocês querem que eu cante no próximo vídeo? Fala pra mim se vocês querem que eu cante ou se vocês não querem que eu cante. Beleza? Todo dia na live eu tô cantando agora, a galera tá gostando, hein? O trem tá pipoco. Não sei se estão gostando, né? Mas vamos tacar o pau aqui. Vamos lá. Regiãozinha aqui agora para BNB. O que a gente tem? BNB tocou a nossa região, né, de linha de boss ali na máxima. A gente teve essa região de equal highs, manipulou essa região. O objetivo agora é cumprir esse movimento e chegar ali pelo menos até a região de 650 doletas para BNB. A próxima regiãozinha de BNB na casa de 630. Então essas são as nossas 3 regiões validadas dentro do nosso modelo operacional para BNB. Solaninha, o que a gente tem para Solana? São 4 regiões, tá? 2 de provável interesse vendedor e 2 de provável interesse comprador para a nossa queridíssima Solana. O que a gente consegue olhar? Esse movimento é um movimento de alta, por isso nós temos essas 2 regiões de interesse comprador. A primeira, 88.300, até a próxima ali mais ou menos 85.900. Estamos deixando aqui uma regiãozinha de liquidez nessas mínimas, né? Pode ir lá capturar para a gente pensar a favor de um movimento de alta. Tem aqui agora uma liquidezinha aqui também, né? Que a gente pode capturar dentro da nossa região de provável interesse vendedora, próximo da região de 90.900. A próxima ali seria na casa de 94.445 para nossa queridíssima Solana, beleza? XRP não tá tão legal, né? A máxima, a gente acertou a máxima do movimento ali dentro da comunidade. O que a gente tem aqui agora? O rompimento dessa máxima vai validar as nossas pernadas de alta, né? Tem a liquidez nos fundos também, então regiãozinha de provável interesse comprador. Tem até uma liquidez interna aqui também, tá? Dentro dessa região. Então a gente tem primeira regiãozinha de interesse comprador aqui para XRP, próximo de 1,3914 até mais ou menos 1,3819, tá? É região de provável interesse aqui vendedora para XRP, próxima de 1,47 até mais ou menos 1,49 para a nossa XRP. Essas são as únicas regiões validadas pelo nosso modelo operacional. Beleza? Qualquer coisa, qualquer mudança que tem aqui durante o final de semana, eu atualizo vocês na comunidade, tá? É só solicitar na comunidade que assim que eu estiver no escritório eu vou lá e mando o estudo para você na mesma hora. Fechou? Então é isso, vamos continuar aqui. Nossa queridíssima Hype. Se não tiver Hype no estudo, não é estudo, né? Talvez seja a cripto que a galera mais curte lá dentro da nossa comunidade. Movimento de alta forte, essa mínima a gente mandou também na comunidade, tá? De Hype. O preço subiu, agora o preço veio recuar, né? Dentro desse cenário, tá tentando montar o que leva do movimento, acabou deixando uma liquidez montada aqui. E o ponto agora é, se o preço voltar, a gente tem um argumento comprador ali, próximo da região de 42.427 até mais ou menos 41.800. Um próximo ponto de interesse comprador também é na região ali de 38.467 até mais ou menos 37.716. Não temos pontos de venda para nossa Hype. Então o ideal é esperar cair para você pensar a favor de um movimento comprador, beleza? Por último e não menos importante, a nossa queridíssima Sky. Temos aqui 2 regiõezinhas de provável interesse vendedor, né? Essa aqui é amarela porque precisa de uma entrada de confirmação, é um tempo gráfico menor. Então, próximo de 0.07941 até mais ou menos 0.08035. A próxima, né, de provável interesse vendedor, 0.08 até mais 188 até 0.08339. Essas são as 2 regiõezinhas de provável interesse vendedora após o rompimento de fundo. Temos um ponto, né, o último ponto de possível parada do preço, até por ter deixado uma liquidezinha aqui nas mínimas, né? A gente pode pensar aqui a favor de um movimento de alta para a nossa queridíssima Sky dentro dessa região, tá? Inclusive está acontecendo agora, próximo de 0.07 até mais ou menos 0.06945 para a nossa queridíssima Sky. Fechou? Então é isso, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de se inscrever na nossa comunidade, aproveite os 30 dias gratuito. Se você chegou até o final do vídeo, digita aqui no vídeo assim, música boa, que eu quero saber se você ficou até o final. Beleza? Tamo junto, um beijo, um abraço, é nóis, bebam água, usem stop e não façam preço médio. Tamo junto, bom final de semana.